meu filho aproveita a escola? Essa escola é suficiente para meu filho? Essa é a escola que eu quero para o meu filho? O meu filho quer essa escola? A gente não pergunta isso. Seja muito bem-vindo, estamos aqui começando mais um Juntando Ideias. E eu com a minha mãe fazendo um horário diferenciado. Sejam bem-vindos à madrugada. Aqui para nós pra ser exato, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, né? Uau! Então, boa noite, minha Né? mãe. Boa noite, boa madrugada. Boa madrugada. E essa é realmente a nossa cara, porque a gente sempre teve conversas intermináveis, madrugada adentro. Então, na verdade, a gente tinha que fazer esse programa. A gente já tinha uma pauta para fazer Aham. esse programa. A pauta está pronta. Iríamos gravar amanhã de manhã. E a gente estava conversando sobre o assunto e falou assim, vamos parar tudo? Para tudo e vamos gravar esse negócio agora. Porque a gente já está falando, já estamos trocando ideia, né? Isso. Se a vida é feita no agora, Vambora. vamos embora para agora. Vambora para agora. Qual que é o nosso tema de hoje? Hoje a temática é o seguinte. Eu pago uma escola cara pro meu filho e ele não aproveita, né? Nossa. Existe um descompasso entre o que o pai espera da escola e o que ele vê que o filho realmente aproveita daquela escola. Em alguns cenários, não, né? Tem meninos super dedicados. Mas tem algumas outras situações em que é descasado o interesse daquela criança, daquele jovem, pelo valor que o pai está pagando, pelo valor que ele espera, tanto o valor financeiro, né, quanto o emocional, a expectativa que o pai coloca ali. Porque é um investimento, né? É um investimento de tempo, financeiro, né, porque dá trabalho, levar, buscar o valor em si, né, tudo isso tem um trabalho significativo. E eu quero começar, aproveitar aqui você e fazer uma pergunta assim, ó. Hoje, então nós estamos pensando na escola. Certo. Qual é a importância da escola hoje? Se a gente disser, para que serve a escola, afinal de contas? Pois é. A escola é uma instituição que tem por obrigação, que tem por responsabilidade de formar o ser humano, de transmitir a este ser humano valores, crenças, atitudes, para que esse ser humano possa viver sempre melhor. Então, é muito mais que aprender matemática, química e física. Na minha concepção, sim. E essa é a concepção da escola? A escola está lá para isso? A escola ela está mais focada na transmissão do saber científico. Ela preconiza isso, ela precisa de transmitir o saber científico. E eu penso que junto com o saber científico, eu preciso de lembrar, a escola precisa de lembrar que quem vai aprender o saber científico é um ser humano. E esse ser humano precisa de aprender habilidades para que ele adquire competências. Sim. Porque assim, então existe, pela sua própria fala, existem duas situações. Uma é o que a gente espera que a escola fosse, né? Você como formadora de professores. Sim. Então, existe uma ideologia sobre a escola, que é muito bonita, Existe. né? Que é muito bonita. Verdade. E também existe a prática efetiva ali. Tanto quanto, da mesma forma que é tangível o valor financeiro que eu pago, também, de certa forma, é perceptível os resultados que os nossos filhos têm diante da escola. Né? A gente consegue Sim. perceber uma certa evolução em alguns aspectos, a gente consegue, né? Não só conteudista, mas uma desenvoltura social, é ali que ele aprende a se relacionar, que vão ter algumas decepções, né? São anos marcantes. Sim. Basta ver que hoje, a gente olha para a escola e geralmente aqueles 3 anos do ensino médio, muitas vezes marca do que, sei lá, os últimos 10 anos profissionais, né? São Verdade. anos de muitas descobertas e tudo mais. Mas então, assim, só para
Então existe uma diferença entre a prática da escola e entre o ideal que a escola deveria ser, Sempre vai haver essa diferença. né? De Sempre. qualquer coisa a gente vai idealizar alguma coisa Sim. e existe a prática daquela Sim. idealização. Uhum. Mas sendo prático hoje, um pai que olha para uma escola, tá pagando caro para uma escola. O que que seria ter um bom aproveitamento dessa escola? Tanto para o pai quanto para o filho. Mas o pai preocupado com o filho, fala assim, será que meu filho está aproveitando mesmo? Tô gastando aqui, não sei, às vezes R$ 1.000 é muito, 2.000, 4, 5.000, Pois como é. tem escolas aqui. Eu fico pensando assim, o que é aproveitar a Exato. escola, né? Exato. O que vem a ser isso, aproveitar a escola? Eu penso que aproveitar a escola no olhar da criança, do filho, é diferente do aproveitar a escola no olhar do pai, da Com mãe, certeza. né? Então, são olhares diferentes. Então, se for para a gente pensar em solicitando do nosso filho, e para que a gente pense assim, filho, aproveite mais a escola que eu estou pagando para você. Essa escola é uma escola muito cara, né? Bom, um pai que pronuncia desse jeito, ele deve ter alguns indicadores de que o filho não está aproveitando a escola. Provavelmente é nota, né? Nota, Então, desempenho, comportamento. ele não está tendo um bom rendimento, né? Não está aprendendo a contento, Sim. o seu comportamento não está melhorando. Quer dizer, o pai tem embutido nessa fala uma crítica, né? O pai está fazendo uma crítica. Agora, o menino pode pensar assim, não, eu aproveito muito bem a escola, eu não gosto dos conteúdos, mas eu gosto dos meus amigos, e eu gosto do intervalo, e eu gosto das atividades extra-classe, e gosto de alguns professores. Quer dizer, vejo que a escola ela é composta não só do que o menino gosta, tem o que o menino desgosta também. Claro. Né? Sim. Então, quando o pai faz uma queixa como essa, que o filho não está aproveitando a escola, ele está fazendo uma crítica tanto ao filho, como também ele pode estar fazendo uma crítica à escola. Às vezes nem tem consciência de que é uma crítica à escola. Porque ele pode estar criticando que assim, essa escola não oferece tudo que meu filho precisa. Porque o meu filho precisa muito mais do que o conteúdo de português, matemática e inglês. Meu filho precisa de mais do que isso. Tipo o quê que seria isso Porque mais? para a gente assim, pensar melhor sobre isso, veja, nós somos seres integrais. Então, nós somos compostos por diversas dimensões. E talvez a escola não esteja dando conta de trabalhar com todas as nossas dimensões. A escola está preocupada em trabalhar com o cognitivo da criança. Né? E o emocional? Ela trabalha de forma positiva? Né? Sim. E a questão do autoconceito? Né? E a questão, por exemplo, da ecologia do próprio ser? Né? Ou fala-se tanto de uma ecologia do meio ambiente, mas fala pouco da ecologia do ser. Então, são dimensões que vai além do intelecto. Mas sabe o que me preocupa nessa fala, de certa forma? É o seguinte. Eu entendo a preocupação com a integridade do ser. Entendo e concordo, né? Eu acho que é um aspecto importante que deveria ser levado em conta. Mas, para minha concepção, a escola mal consegue atender o propósito pequeno que ela tem para si. Que seria de ser conteudista, digamos assim. Certo. Mesmo nesse propósito de ser conteudista, que seria somente um pequeno aspecto da vida daquele jovem, né? E ainda nesse objetivo ainda é falho. Porque, assim, antes de não é nenhuma, até uma experiência como aluno, e a gente basta lembrar das nossas aulas de química, física e matemática, quantas pessoas estavam envolvidas nesses conteúdos, né? Quantas pessoas gostavam de física, quantas pessoas gostavam de matemática,
Né? Eu falo isso conhecendo por ser uma exceção disso mesmo, assim, né? Depois fazer faculdade nesse assunto. Mas, assim, as pessoas olham para ciências assim e falam, nossa, você faz física, isso é uma maluquice. O tanto que não consegue se conectar nem com esse propósito quase que pequeno diante das possibilidades que a escola teria de tratar o ser como um ser integral. Né? Então, me preocupa a escola querer, às vezes, abrir mais leques de atenção, sendo que, para mim, ela não consegue ensinar nem matemática. Entende minha visão crítica assim, do processo? Eu falo assim, eu fico com medo do discurso da escola. Eu falo assim, não, agora a gente vai preocupar com a integridade do ser. Eu falo assim, cara, vocês não conseguiram me ensinar nem a escrever direito. E aí vai... Pois é. Quando a gente pronuncia que o ser humano é um ser integral, isso pressupõe que quando a escola entender isso, quando os profissionais da educação entenderem isso, tudo isso vai ser trabalhado junto. Nós não vamos separar hora da matemática, hora da inteligência emocional, hora da inteligência espiritual, hora de uma vivência de relacionamento interpessoal. Tudo isso acontece junto, misturado, vivenciando, vivendo, com conflitos, com soluções. Legal, Né? legal, Então, entendi. não é para ficar colocando tudo dentro das caixinhas, né? É o contrário, é para quebrar essas É para paredes. quebrar assim. essas paredes. Entendi. É para que a gente alcance a questão da transdisciplinaridade. Eu trabalho todas essas dimensões do ser na promoção do crescimento deste ser. Então, isso precisa de acontecer junto e não começar a recortar as dimensões. Mas, para isso, o educador precisa de mudar os seus paradigmas, para que a escola mude. Porque quando eu falo a escola é composta de gestores, de professores, Sim. de educandos, de pais, de comunidade. Então, a gente precisa de pensar em uma revolução do ser. Esse ser precisa de fazer uma leitura da realidade, fazendo essa pergunta, por exemplo, meu filho aproveita a escola? Essa escola é suficiente para meu filho? Essa é a escola que eu quero para o meu filho? O meu filho quer essa escola? A gente não pergunta isso. Sim. O pai escolhe, ele deve ter seus critérios. Rota. Né? Rota, facilidades. Dinheiro, né? custo. Exato. Quantos que passaram no Enem, é isso? Então, ele faz uma escolha de acordo com seus critérios, né, organizados, e ele faz a escolha para o menino. Sim. E mesmo quando o menino está lá há algum tempo, qual é o momento, de fato, que o pai pergunta assim, filho, você está gostando dessa escola? Né? Essa escola, ela promove a sua aprendizagem? Ou mesmo que você não pergunte isso, você percebe isso quando você conversa com o filho, quando ele está desenvolvendo uma atividade, quando ele está fazendo um trabalho extra-classe, quando ele está estudando para a prova? Ele estuda para a prova? Ele só estuda para a prova? Ele é, de fato, um educando que está envolvido no processo educacional? E aí é um ponto interessante, porque quando a gente diz assim, envolvido no processo educacional, parece legal. Mas aí você pensa que o quanto é alienante o processo que o menino vive. Também. Né? Ele está ali e muitas vezes a escola está tão focada do professor passar o conteúdo que ele tem que passar. Essa forma de pensar, de passar o conteúdo, é um paradigma tradicional Sim. de educação. Né? Existem opções a isso. Né? Então, já existem grupos de educadores que trabalham de outra maneira. Como que eu, pai, vou saber
qual que é a forma com que essa escola trabalha. Tá. Infelizmente, nós não temos a cultura ainda do pai querer conhecer a escola pelo que ela chama de projeto político-pedagógico. Então, ela tem um projeto político-pedagógico Toda lá. escola tem que ter. Certo. Toda escola. Isso o projeto político-pedagógico é a coluna da escola, né? Com esse projeto eu consegui entender essa linha. Você consegue entender não só quais são os conteúdos que devem ser trabalhados, mas quais são as metodologias utilizadas, né? Todo o cotidiano da escola precisa de estar presente no projeto político-pedagógico, que a gente chama de PPP, né? Então eu chego na coordenadora lá e falo assim, eu quero conhecer, Eu você vai quero conhecer a escola e conhecer. conhece também o projeto Exato. político-pedagógico. Exatamente. É claro que assim, o coordenador ele vai estranhar isso, porque isso não é culturalmente, Sim, né, sim, mas está na hora de começar, né? vivenciado. Aprender. Vivenciado, Sim. né? Então, por exemplo, eu cheguei na escola da minha neta e falei com a coordenadora e falei assim, eu quero conhecer o projeto político-pedagógico. A hora que eu disse isso, ela regalou os olhos e falou assim, Vou ter que fazer um. eu vou procurar. A hora que ela respirou, eu vou procurar, eu pensei assim, será que ele está pronto? Olha o quanto que parece ser, não vou dizer que é, parece ser um documento de fachada. Parece, né? Essa é uma Para essa discussão. escola. Essa é uma, né? é uma discussão profunda, né? Que o documento, a gente sabe que ele existe porque ele faz parte de todo o processo para legalizar uma escola. Ele é anual? Tem que né? renovar ou não? Ele precisa de ser anual e precisa de ser construído de forma coletiva. Agora, o que acontece é que ele pode existir e as pessoas desconhecerem. Eu digo as pessoas, os professores. Entendi. O documento existe, mas ele deve estar, às vezes, guardado. Entendi. Ele está em alguma gaveta. Sim. Né? Sim. Então, os pais precisam de despertar para esse detalhe. Claro. Não, e olha que interessante, uma coisa que eu mesmo nunca me ative, né? E quando ela fala assim, foi na escola da minha neta, é como se não fosse a minha filha, né? Assim, é como se fosse outra pessoa. Tá bom, entendi indireto. Agora eu aprendi, eu sei como é que eu faço. A escola me paga. Que bom. Me paga esse povo. Tem que pelo menos ensaiar com eles antes. Gente, quando minha mãe vier aqui, vocês arrumam tudo quanto é projeto político-pedagógico. Não, e vai maquiar. Não, o que é isso? Vai maquiar. Mas me preocupa isso, né? Me preocupa porque mesmo que exista, você já percebe que não foi criado com todo mundo, com a participação de todos. Tem escola que já avançou, né? Tem escola que consegue fazer um trabalho coletivo, né? E está caminhando. Claro, né? claro. Tá caminhando. E é outra coisa também. Pode ser também que na hora você está preocupado com tanta coisa, eu nem querendo justificar a escola não, mas eu digo assim, não é um pedido recorrente. Então chega um pedido desse tão diferente, às vezes ela tá pensando assim, por que será que ela quer ver isso? O que ela, né? Qual é o objetivo dela? Será que ela tá preocupada só com a neta? Será que é não sei o quê? Será que tá querendo ferrar a gente? Será que é concorrente? Então, assim, às vezes as dúvidas que passam na cabeça dela pode ser diferente do... Mas o pai precisa de acreditar no seguinte, ele é um cliente da escola, né? Isso, exato. Então, se ele é um cliente da escola, ele tem direito de conhecer como é que seu filho, cliente, também está sendo tratado. Claro. Por que a gente está falando de cliente? Porque a gente sabe. É uma relação comercial. A gente sabe dessa relação comercial, né? E mesmo que a criança esteja numa escola pública, seja ela municipal, estadual, conveniada, os pais têm o direito, sim, de conhecer, de discutir e até mesmo dar opiniões a esse respeito. Entendi. Cabe, então, aos gestores abrir esse espaço, né? Deixa eu aproveitar esse link da escola e dessa desconexão de escola. E a gente tem uma tendência a achar, agora trazendo para o aluno, que o aluno inteligente é aquele envolvido na escola, né?
E você, com esses atendimentos das crianças com superdotação, tem casos, é frequente ou não é frequente, o aluno que odeia a escola que ele está e é diagnosticado como um garoto com altas habilidades? Muito mais do que a gente imagina, tá? Porque as características desses educandos com altas habilidades, muitas vezes acaba provocando uma desconexão maior ainda com a escola. Por quê? Porque a escola não consegue perceber quais são os seus interesses, quais são as suas necessidades, qual realmente é a sua área de interesse. Não estou dizendo com isso que a escola tem que trabalhar só com a área de interesse dele, né? Mas é importante conhecer qual é essa Precisa área, de né? trabalhar com todas as áreas do saber, mas precisa de oportunizar Sim. a esse educando que ele, pelo menos, consiga demonstrar a sua área de interesse e que tenha projetos onde ele possa ser potencializado, principalmente se ele tiver característica de altas habilidades, superdotação. E aí, como a escola faz um olhar homogêneo, como se todos fossem iguais, Sim. né? Então, este educando em especial fica prejudicado, porque ele não desenvolve na velocidade que ele deveria, ele não é atendido nas suas necessidades, e isso causa um descompasso ainda maior. Tem algum caso de algum que você lembre, assim, algum aluno, alguém que assim, claramente tinha alta habilidade em alguma coisa? Altas ou alta habilidade? É. Qual que é o termo? Altas habilidades. Mesmo, certo? Que ele tenha né, uma característica ali e fosse realmente um aluno problemático, assim. Tipo a história Sim. do Chico Bento, que a gente... né, Sim. tem um vídeo do Chico Bento, se você não viu ainda, Veja, né? tá no nosso histórico aqui, que é isso. Enquanto você estava perguntando, eu lembrei de uma história de um garoto, não vou citar o nome, vou chamar ele de Garoto M. Marcos, é você, Marcos? Tô brincando, gente, tô chutando o nome aqui. Então, eu chegava na escola para fazer o processo de identificação e esse garoto estava de fora da escola. Ele estava ali próximo do portão e às vezes estava fumando um cigarrinho, estava com a camiseta da escola, mas estava com um short. Quantos anos, só pra gente ter ele devia ter uns 15 anos. Ele devia ter uns 15 anos. Isso Certo. já aconteceu, acho que tem uns 4 anos que isso aconteceu. E eu vi aquele garoto, eu pensava assim, gente, mas que interessante. Por que esse garoto não está do lado de dentro? Por que ele está do lado de fora? Ele ficava ali perto da escola, do lado de fora. Perto da escola. Eu imaginei assim, provavelmente a mãe pensa que ele está na escola. Sim. Né? Tinha dia que ele estava sozinho, outros dias eu percebia ele com alguns coleguinhas que não estavam de uniforme. E um dia eu perguntei para a coordenadora quem era aquele garoto, e ele era um garoto bonito, o cabelo assim aneladinho. Eu falei, quem é aquele garoto que fica lá fora e que está com o uniforme da escola, mas não está dentro da escola? E aí ela fala, é o garoto M. Pensa no menino inteligente. Sabe tudo de informática. Luta. Ele é praticante aí de uma luta marcial, que a gente não sabe direito qual é. E é um garoto extremamente rebelde, indisciplinado, não gosta de rotina, é desrespeitoso com os professores. Mas o dia que ele entra, que é véspera da prova, ele presta atenção na aula e tira ótimas notas. Ele é um aluno regular, matriculado lá, mas fica do lado de fora sempre. Matriculado, fica de fora. Entendi. E ele só entra... Então, por quê? Porque a escola para ele é um tédio. Exato. Ele não gosta da escola, né? E não precisa, né? Se for do ponto de vista só da nota na cabeça dele, não precisa daquilo. Ele, como ele aprende muito rápido, né? E ainda consegue tirar boas notas. Mas aí o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo dessas características dele, quando foi no próximo encontro na escola, eu pedi para conversar com ele.
Mas eu falei para ele, eu quero falar com você do lado de dentro da escola. Vamos conversar? E aí comecei a fazer uma entrevista e fui percebendo. Em poucos minutos eu percebi diversas características de altas habilidades, superdotação, nas áreas de interesse que ele estava apresentando durante a conversa. Que era o quê? Só para ter uma noção. Ele, então, lutava judô e já era faixa preta em judô. Tinha vários cursos já na área de informática, né? Estava fazendo um curso à tarde de designer gráfico. Entendi. Então, assim, a área de interesse dele era especificamente o judô e a computação, né? E além de aprender extremamente rápido, tá? E eu convidei ele para participar do programa, que é um programa que identifica as pessoas com características, né, de altas habilidades de superdotação. E ele já disse assim, é tão entedioso quanto a escola? Ele pergunta. Aí eu falei para ele, tem nada a ver com a escola. O que a gente faz aqui é super divertido. Você vai poder mostrar quem você é. Você vai poder comunicar com pessoas semelhantes a você. Legal. E você vai ter um convívio onde você vai ser respeitado dentro da sua área de interesse. E tem mais. Você vai ter a oportunidade de enriquecer ainda mais a sua área de interesse. Quando eu falei isso, ele ficou com aquele olho negro brilhante. E aí, toda terça-feira que eu estava na escola, a hora que eu chegava, ele entrava. E aí ele já ia direto para a sala de atendimento educacional especializado, que é onde eu faço atendimento. E aí ele começa a participar do programa e a gente só vai comprovando cada vez mais. E ele foi um dos educandos que contribuiu para a criação do site da escola. Que legal, que legal. Ou seja, o fato dele ter sido reconhecido em suas áreas de interesse leva ele para dentro da escola. Achou um ponto de conexão, né? Exatamente. Achou um ponto de conexão. E a escola teve... E nesse caso, a escola tinha mais de um ponto para se agarrar, para se conectar com ele, né? Tinha o esporte, né? Tinha o interesse na informática. Só que às vezes quer empurrar matemática, goela abaixo. Né? Não que não seja importante, não estou falando que não seja. Mas se tivesse uma abordagem um pouquinho diferente, pode ser que tinha se conectado com ele. E ainda falando um pouquinho sobre esse garoto M, nós fizemos como culminância do processo de identificação uma apresentação artística. E ele fazia o personagem do Elvis Presley. Agora todo mundo sabe quem é esse menino. Entreguei. Quem conhece ele, né? A gente não, mas a turma dele lá... Entreguei. Então, ele faz esse personagem e a mãe fica tão feliz porque ele está participando de alguma coisa dentro da escola que ela ajuda a alocar essa fantasia para a roupa do Elvis e ele faz, dubla e dança muito bem e ele pega umas aulas de dança comigo e realmente ele cumpre o seu personagem. E no dia da apresentação, a mãe estava sentada no meio lá dos seus colegas, assistindo o filho. E quando termina a apresentação, ela fala assim para mim, eu não estou acreditando. Vocês conseguiram pôr o meu filho em cena. Conseguiu colocar ele dentro da escola. E ele vem alegre, feliz agora para a escola. O que foi que vocês fizeram com esse menino? Eu estou tão feliz, eu estou tão grata, eu estou tão contente, eu nunca vi meu filho tão feliz. Olha, gente, isso é melhor do que salário. Legal, e é mesmo. Isso é melhor do que salário. E ele? A conexão dele também com a escola ficou diferente depois disso, né? Totalmente. E olha, depois que ele colabora para a criação do site da escola, que foi um sucesso. Isso, gente, em escola estadual, né? Então, foi um sucesso. O que acontece? Ele recebe um convite para participar de 40 dias para treinar a arte marcial dele
na Coreia. Caramba! E aí ele vai para a Coreia, fica ausente e a escola consegue entender isto e faz com que ele desenvolva as atividades no decorrer desse tempo para que ele continue estudando no seu retorno para a escola fazer a terminalidade correta. Que legal, né? que legal. Então, veja assim, então, com essa história, assim, olha, o menino mudou, a mãe mudou, a coordenação mudou, o diretor também, os professores. Gente, ele saiu da invisibilidade, ou então de uma visibilidade negativa, Sim. para uma outra situação. Agora era um garoto de sucesso dentro da escola. Claro, claro. né? Deixou de ser o malinha que fumava do lado de fora, Exato, né? exato. Pra ser É, referência, é. pra ser o Elvis Presley, pra ser o cara do judô, pra... Nossa, sensacional. Assim, o que que é legal, o que que é legal ressaltar nisso? É possível resgatar, É possível. né? É É possível possível. resgatar. Claro que teve que sair uma solução que não estava dentro das amarras da escola tradicional. Teve que vir um grupo que entendia de altas habilidades, Sim, né, para poder tratar isso. é verdade. E aí pensa comigo. Ele teve a sorte da escola promover esse encontro de um grupo de pessoas que entendia de altas habilidades e poder fazer esse link. E aí o pai às vezes está lá pensando assim, poxa, meu filho tem isso e eu vivo isso e eu não sei como acionar, eu não sei que caminho fazer, né? Então assim, qual que é o papel que o pai pode desenvolver para poder auxiliar o filho nesse momento, quando ele vê que o filho está desconectado da escola e às vezes não é possível mudar de escola, não naquele momento. Ele quer resgatar naquela escola, né? Como que é possível o pai ajudar nesse processo? Tá, então, no primeiro momento, quando o pai olha para essa situação e percebe que é preciso resolvê-la, é ele promover uma escuta, conversar com o filho. Sem escuta, Não vai funcionar. não vai funcionar. Não é imposto, Não né? tem jeito, porque é um olhar do pai que não escutou o olhar do filho, o sentir do filho, a vivência do filho na escola. Então, é preciso promover essa escuta. Certo. Então, ele escuta o filho Uhum. e ele escuta também os profissionais da escola. Para ele entender como é a dinâmica da escola e como é que o filho se comporta dentro dessa dinâmica. Né? Para que ele possa fazer uma avaliação, mesmo que seja uma avaliação no senso comum. Não estou querendo que o pai tenha um comportamento de um pai ou de uma avó que é pedagoga, que é Claro, licenciado, claro, né? claro. Mas que ele pense o seguinte: eu quero entender essa situação para que eu possa encontrar soluções. Eu preciso de encontrar soluções. Sim. Então, primeiro, escuta e promover um diálogo mesmo, aquele que você vai se conectando cada vez mais com as necessidades, com o interesse, com o prazer, com aquilo que a gente chama de assim, a escola que meu filho frequenta é uma escola que traz alegria. Meu filho chega alegre na escola. Meu filho chega da escola alegre. Vamos lotar as coordenação do Brasil inteiro que eu vi isso aqui. Né? Então, ou meu filho vai chateado para a escola, fica lá chateado e volta mais aborrecido ainda, e acha que tudo isso é uma imposição, que é uma coerção em cima dele o tempo todo. Então, sem essa escuta, sem essa conexão direta de olhar nos olhos do filho e sentir realmente, não tem como atendê-lo nas suas necessidades. Então, a primeira coisa é escutar. E quando a gente fala escutar, eu imagino assim, não é escutar como uma santidade
que agora esse pai virou, encarnou o melhor aluno do mundo, lembra que ele é sua cara, né? Cê não tá longe não, pai, tá? Deixa eu contar que não deve ser muito diferente. Então ele não encarnou, o pai não virou santo, porque às vezes essa postura afasta do jovem. Ele se abre, por que ele se abre com um amigo que conhece muito menos da vida? Porque o amigo não vem com um olhar de recriminação, de crítica. Então, você quer aproximar do filho, aproxima como gente, né? Então, Desarma. isso. Então, se ele começa pela escuta, no processo dessa escuta, ele precisa de reconhecer o filho, entender o filho. É escutar mesmo, não é julgar. Isto. Entendeu? Agora, é aceitar seu filho com as características que ele se apresenta. Porque as características que ele apresenta, vamos supor, quando ele tem 10 anos, são diferentes de quando ele tinha 7, 8, e serão diferentes quando ele tiver 12, 14, 20. Sim. Porque nós somos seres em construção. Então, eu preciso de aceitar aquele momento. Aceitar como é que meu filho se apresenta naquele momento. Esse, se não for, qual seria? Esse é o principal erro que você vê dos pais quando você está acompanhando ali os jovens com superdotação. É esse pré-julgamento, é a tentativa de realizar a vontade dos pais em detrimento ali das características dos filhos? Sim. Ou tem um outro erro Sim. que seja mais gritante que esse? Existem vários equívocos, né, dessa natureza que você coloca, mas também existem outros. Mas eu percebo assim, ó, geralmente os pais não têm tempo para promover a escuta. Certo. Então, ele não tem tempo Até queriam, né? para entender o filho, para reconhecer o filho. Se ele não entende, ele não reconhece. Se ele não reconhece, ele não aceita. Se ele não aceita, ele não respeita. Entendi. Entendeu? E aí, o que vai? Vai distanciando. Ele tem um hóspede ali na casa dele. Ele não sabe quem é. É, Muitas vezes ele vai olhar e fala assim, meu Deus do céu, quem é esse menino? sim. Né? Quem é esse menino? Parece comigo em algumas coisas, mas tem hora que parece que tem uma coisa que habita esse menino. Quer dizer, ele desconhece o filho. Sim. Né? E então eu penso assim que o maior equívoco mesmo de um pai é esse que não reconhece, não aceita, não respeita. Como é que eu posso amar alguém que eu não reconheço, que eu não aceito, que eu não respeito? É até mais fácil, porque se você conhecer, você para de amar. Sabe? Você fala, não, isso aqui não. Pois Eu vou amar a ideia que eu tenho dele, mas não o que ele é. Tá vendo tanto que é difícil? É. E aí você não consegue nutrir um sentimento de Real, né? amor Aham. real. Porque amor não é só você dizer que você ama, sabe, na hora que ele desce do carro para entrar na escola, filho, eu te amo. Tá? Mas aí você não comprova esse amor, você não vive esse amor, o filho não sente esse amor, né? Isso vai fazendo com que o filho vai crescendo cada vez mais distante do pai. Sim. Né? E o pai vai perdendo essa conexão, porque quanto mais ele crescer sem essa conexão, uma coisa pode ter certeza: no futuro fica mais difícil. Claro. Promova uma conexão no agora, o mais rápido que você puder. Quanto mais você deixar essa conexão para o futuro, mais difícil ela será. E quanto tempo pode ser tanto o pai quanto a escola, depois que começa uma ação com um jovem, igual nesse caso do nosso garoto anônimo Elvis Presley, que luta judô e foi pra Coreia, essa pessoa anônima. Quando, por exemplo, quanto tempo gasta? Eu sei que isso é muito relativo, mas eu digo assim, quando começa uma intervenção para fazer essa mudança de rota, para começar a aproximar, sabe? O que seria o que você acompanha que é o esperado? Quanto tempo a família começa a perceber resultados e se fosse o pai agindo
quanto tempo depois ele veria uma mudança? Tudo isso vai depender do grau de envolvimento da De quem? escola, do especialista em altas habilidades, da família e do próprio menino, da própria criança, né? Então, lembra lá dos 3 anéis? Sim. Quanto mais ele estiver envolvido em toda essa tarefa, quanto mais ele estiver demonstrando quem de fato como ele se apresenta, melhor o processo caminha. Vou colocar um link desse vídeo especificamente em que minha mãe descreve as características de quem tem superdotação, Exato. né? E outras habilidades. Vai estar o link aqui. Então, assim, quanto tempo? Inclusive, há, sim, uma discordância entre os teóricos, né, em relação a isso. Na minha experiência, Isso, ótimo. eu não consigo fazer um processo de identificação com menos de 6 meses. Certo. Então, 6 meses para identificar. Para identificar as E características. com isso, ele já está passando por um processo ou ele está tipo, só na avaliação? Então, como é que eu trabalho? Eu faço junto. Ah, entendi. Ao mesmo tempo que eu vou identificando, Ele já é atendido. ele também já vai passando pelo atendimento. Aliás, o processo de identificação é um atendimento. Ah, entendi. Para mim era tipo uma prova, assim, Não. longa. Eu aplico alguns instrumentos, mas não é o principal. No meu ponto de vista, se eu ficar só aplicando os testes, e muitas vezes eu estou com auxílio de uma psicóloga também, isso vai ficando muito, assim, tedioso para o menino. Fica um processo muito mecânico. Não, eu trabalho com ele com dinâmicas, com vivência, com dança, com música, com desenhos, com histórias, com manchetes de jornal, com apresentações, improvisos. Você explora Sabe? o que ele tem também, né? O interesse dele, você explora tudo. Exato, dentro da área dele, né? Então, assim, a gente trabalha com produção de vídeo, com apresentação de música. Então, assim, depende do grupo, Sim. né? Depende de como que a escola se organiza juntamente conosco, que somos especialistas na área, mas eu primo por um processo de, no mínimo, 6 meses. Não, mas... E isso por quê? Porque o atendimento acontece uma vez por semana. Sim. Né? Sim. Ele é mais lento, né? E também, mas se a gente pensar em um processo de aproximação, igual o exemplo do nosso jovem, de resgate, quase, de aproximação, o que é 6 meses na vida desse jovem diante de uma mudança tão grande, né? Exato. 6 meses, que fosse 1 ano, que fossem 2 anos, o quanto que é um processo em que ele tem um benefício tão gigante, desproporcional com aquele tempozinho ali investido, que compensa inúmeras vezes. E tem um outro detalhe também que é assim, ó, as altas habilidades, elas podem aparecer, de acordo com a literatura, em 3 níveis, tá? Certo. Elas podem estar no nível latente, no nível emergente e manifesto. Quero fazer, então, analogia com uma semente. Certo. Eu ponho uma semente na sua mão, você vai olhar para essa semente e vai dizer assim, isso é semente de quê? Por quê? Porque está latente ali uma árvore, Uhum. né? Está latente ali um fruto. Na física chamaria de potencial. É uma energia potencial. Exatamente, correto. Uma energia potencial que eu ainda não consigo perceber. Certo. Então, está latente. Quando essa semente começa a romper o solo e ela começa a brotar, então eu vou chamar isso de nível emergente. Ou seja, está começando. Ela está começando, ela está emergindo. Certo. Né? Então, as altas habilidades podem estar
neste nível, ela pode estar emergindo. Agora, existem aquelas também que já estão manifestas, como já aconteceu Já é árvore comigo. grande. Você olha para a árvore e reconhece. Isto é uma mangueira, Sim. né? Isto é um abacateiro. Como aconteceu com você, você dizendo? Né? Como assim? Então, como... Perdi o que eu ia dizer Tá. em relação a isso. Mas eu digo assim, o exemplo de um manifesto, né? Um manifesto, por exemplo, nós chegamos numa escola, uma garota pegou um violino pela primeira vez e tocou a Nona Sinfonia de Beethoven. Nessa escola tinha professor de música, e o professor de música pergunta assim: você já fez música? Ela, não. Você toca violino? Não. Você já tinha pego um violino? Não. Você sabe o que você está tocando? Não. Mas o professor de música sabia. Claro. Então, ela estava tocando a Nona Sinfonia de Beethoven. Né? Sem nunca ter pego. Sem nunca Intuitivo. ter feito. Totalmente. Mais tarde, ele descobre que ela tem um ouvido absoluto. Entendi. Né? Então, veja o que é um manifesto. Sim. E mesmo assim, a gente ainda pode dividir, né, um manifesto assim, de uma forma muito clara, um manifesto que agora que está se despontando. Sim. Então, isto interfere também lá no processo de identificação, né? E também vai solicitar do especialista em altas habilidades de superdotação um melhor entendimento sobre esses níveis de desenvolvimento. O que me preocupa nesse exemplo é o caso na fase da semente, que é o latente. latente. Uhum. E esse me preocupa mais porque a semente, se você não põe no solo certo, ela morre. Exato. Por isso que eu gosto da analogia da semente. Então esse para mim é preocupante, porque você foi falando isso aqui, eu fiquei pensando, tá, e quantas sementes estão por aí que não emergem? Exatamente. Né? Por isso é que os pais precisam de estar atentos, porque ele conhece algumas características de seus filhos. A família é o solo disso aí tudo. Né? Então, se o pai sabe que o filho tem, por exemplo, uma habilidade para música, e lá na escola não tem música, e esse menino não tem oportunidade, ou não teve, por suas razões, de fazer um complemento com a música, Sim. ora, provavelmente essa semente não está em solo fértil. Claro. Né? Então, quem é que vai verificar se a escola é o solo fértil? É o pai. É o pai. É o pai. Por isso é que o pai precisa de entender sobre o que a gente está falando. Com certeza. Com certeza. Né? Acho que é por isso que você queria falar disso comigo. Acho que era para dar uma bronca. Entendi já. Tô entendendo a história. Também. Olha, a gente... É um assunto que realmente faz parte do nosso dia a dia, porque a gente conversa muito sobre isso, né? E desde criança a gente vai discutindo isso, tá dentro da... E por que não transmitir e por que não compartilhar essas conversas, né? Para que elas possam realmente ajudar muitos pais nessa etapa que eu sei como, né, como pai, que é difícil, gera insegurança, né? Que estratégia que você vai fazer, o que eu tenho que analisar, né? Então, nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente está desamparado nesse trajeto. E essa é a finalidade da gente estar aqui 3 horas da manhã. Nossa! 3 horas da manhã não é à toa, né? E porque flui fácil, né? Não estamos doendo, estamos sentados aqui no chão, 3 horas da manhã. Felizes, né? Porque realmente é natural isso pra gente. Então, minha mãe, é um prazer aprender com você. Tenho essa honra de poder aprender com você sempre, seja de dia, seja na madrugada, né? E a gente poder trocar essa ideia. Eu fico muito feliz desse contato, desse prazer. E fico feliz de poder contribuir, né? Espalhar essa experiência sua,
né? A gente poder disseminar tudo isso, ajudando cada vez mais pais no universo cada vez maior, né? E é isso. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. Super Já que a beijo. gente começou com as mãos batendo palma, vamos Vamos fazer terminar assim, pá. assim. Yeah! Isso aí. A gente usa isso aqui para sincronizar o nosso áudio. Exatamente. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Patrick Neves. Eu sou Zilma Lee e quero dormir. E nós vamos. E até mais. Nós estamos aqui no Juntando Ideias. Até o próximo vídeo. Um super abraço. Até mais.